Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você costuma ter hematoma, mancha roxa nas coxas, nos braços ou por qualquer lugar do corpo? Você costuma sangrar pelas fezes, pela urina, pelo nariz? Costuma sangrar pela gengiva com facilidade? Saiba que se isso acontece, pode ser algum problema na sua coagulação. E isso pode ser devido a coisas simples, como o uso de um medicamento, mas também pode ser devido a coisas mais sérias, como por exemplo um problema no fígado, como um tipo de câncer. Se quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o like e de clicar no sininho para ativar as notificações. Ah, manda esse vídeo também para todos os grupos de WhatsApp, principalmente, sabe para quem? Para as mulheres. Elas têm muito mais isso do que os homens, tá bom? Manda o vídeo. Bom, gente, a coagulação é um dos processos fundamentais para a saúde do ser humano. Por quê? Porque a coagulação, ela evita que a pessoa perca sangue através de hemorragia, que é o sangramento. Então, digamos que a coagulação é um processo que o nosso corpo faz para estancar o sangramento, para parar. Então, quando você sofre alguma lesão, algum corte, algum ferimento, é nesse momento que o processo de coagulação inicia, para evitar que aquilo ali saia. E esse processo envolve uma série de processos muito complexos. Mas muito complexos mesmo. Tanto físico como químico. Então é uma cascata de coisa que acontece no nosso corpo só para aquele coágulozinho ali se formar. Tudo para conter a perda de sangue. Agora, Dayan, como é que funciona a coagulação? Então eu vou falar para você aqui, né? Não vou falar em todos os detalhes porque é complicado até para gente que é médico. Mas eu digo para você que a coagulação ela acontece por conta de uma série de cascatas, um efeito cascata. Série de proteínas, uma agindo na outra. Essas proteínas são os chamados fatores de coagulação. Mas tem uma coisa física que acontece que ninguém se lembra, né? Pensa na coagulação só nos fatores. Não, existe uma coisa chamada vasoconstricção. Você já ouviu falar disso? Então, quando a pessoa sofre uma lesão em um vaso, esse vaso aperta assim, ó, ele se contrai, ele se encolhe. Isso é o vasoconstricção. Vaso de vaso sanguíneo, constricção de aperto. O que é isso? É o diâmetro do vaso que diminui para que saia menos sangue. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou cirurgião vascular. Eu já operei muito vaso. E é interessante quando você vai abordar o vaso com a tesoura e uma pinça, você vai chegar naquele vaso, você tem que ir com muito cuidado. Porque se você toca nele, ele encolhe. E às vezes é complicado isso na cirurgia, porque tem um vaso sangrando ali e ele já fica encolhido, escondido lá atrás de outros órgãos. Dá um trabalho danado para você pegar aquele vaso. Outro exemplo, sabe aquelas veias do braço que ficam aqui aparecendo, que você tem que puncionar? Pois é, se você, o pessoal bate assim, né, para pegar a veia, já viu isso? Quando você bate com força demais, ela se esconde. Por isso que o pessoal diz, não tem veia. Às vezes é porque você bateu com tanta força que a veia se escondeu tanto, ela está se defendendo. Então você vai bater num vasozinho, você dá só uma pancadinha de leve, não precisa bater com força. Mas esse processo de vasoconstrição, ele costuma acontecer tanto nas artérias, que são os vasos que pulsam, como nas veias, que são esses que aparecem na pele, que não pulsam. Acontece mais nas artérias. Olha como o corpo é perfeito. Acontece mais nas artérias porque as artérias passam com uma pressão maior de sangue. Elas precisam de mais força na hora de conter o sangue. E elas também, por isso mesmo, que elas têm uma camada muscular mais forte para contrair caso precisem. Se você levar um tiro, que eu espero que não leve, na artéria carótida aqui no pescoço, ela sangra a princípio, mas depois de um certo tempo ela fecha e fica com um bolo de sangue aqui protegendo. Então é interessante demais. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não ficar cutucando ferimento antes de chegar no hospital. O máximo que você pode fazer é colocar o dedo e apertar e deixar o dedo lá em cima. Mas é claro que você deve imaginar que os processos de coagulação funcionam muito mais em vasos menores. É porque tem a ver com a pressão. Se você sofre um corte aqui no rosto, basta você colocar um dedo, um algodão, que aquilo ali com um pedacinho vai se formar coágulo e vai parar o sangramento. Agora, se é na barriga, na artéria aorta, primeiro você não tem como colocar a mão lá dentro dos órgãos. Mesmo assim, a aorta ela tem um calibre grosso, calibre de um cabo de uma escova. Então, para um coágulo segurar ali é muito difícil. Mas o coágulo ele se forma do lado de fora do vaso, ali faz um remendo, faz meio que um remendo no vaso e ajuda a diminuir o sangramento, sim. Mas aí daí eu já ouvi falar de plaquetas. Que danada é plaqueta? Para que elas servem? Plaquetas são fragmentos sem núcleo e elas estão na corrente sanguínea. E o trabalho delas é justamente se juntar no processo de coagulação. Então, quando ocorre uma lesão no vaso, as plaquetas se ligam ali nas bordas da ferida do vaso. E ali começa um processo chamado adesão. E além disso, a plaqueta está lá, começa a encher uma junto da outra. É para fazer o remendo mesmo. E aí esse processo se chama
aglutinação. É igual a gente fala, ó, não vai aglutinar na rua não. O pessoal está se aglutinando, diz aglomerando, mas os mais cientistas dizem aglutinando, é juntando um monte de gente. E ali cria-se o quê? Um trombo. É um trombo, um pedaço de sangue. Bom, e como é esse processo de coagulação? Essas plaquetas, elas liberam enzimas. Eu não vou falar aqui nome de enzima que eu não quero complicar. E essas enzimas, juntas com vitamina K e cálcio, elas conseguem converter proteínas numa coisa chamada rede de fibrina, que é como se fosse uma rede de pesca dentro dos vasos. Olha só que interessante. Essa rede de pesca, ela é colocada no local do sangramento, tá bom? Rede de fibrina. E ali as plaquetas e outras células sanguíneas, como hemácias, elas vão grudando ali e vão tampando o buraco. Então imagine que as plaquetas são os peixes que grudam. Imagine que a rede é a rede de fibrina. E imagine que os pescadores são a vitamina K e o cálcio. Olha que simples. Gente, eu sei que essa explicação é meio chatinha, mas você não tem noção de como ela é chatona. Eu tô evitando falar coisa completa, porque a maioria dos médicos não sabe essa rede toda que vocês estão sabendo, certo? Não é à toa que a gente tem muito pouco médico no Brasil hematologista, sabe por quê? Eu não tenho dado científico disso não, mas olha, quando a gente chega na faculdade, na disciplina de hematologia, a gente quer logo desistir, porque é difícil, é complicado, é um monte de coisa que a gente fica sabendo que a gente não consegue ver nem imaginar, muito nome complicado, então parabéns aos hematologistas, porque eu acho que eles são mais inteligentes que todo mundo. Então, se você tiver alguma dúvida, depois você volta aqui e vê devagarinho o vídeo. Por fim dessa história toda, essa rede de fibrina que tapa o buraco do vaso, cheio de células, ela termina formando uma coisa chamada coágulo. E o coágulo tem aquela cor avermelhada devido à presença de hemácias. Elas também ficam lá presas na rede. E é assim que o coágulo consegue estancar o sangramento em um vaso. Pelo menos tenta conseguir, às vezes não. Depois que o coágulo consegue estancar o sangramento, o corpo se estabiliza e ali vai começar um processo chamado de fibrinólise, ou seja, para corroer aquele coágulo e tudo voltar ao normal. Aí o vaso se regenera, o tecido se regenera, fica o hematoma que com o tempo vai ser reabsorvido pelo organismo e ele vai desaparecendo naturalmente. Agora, pode acontecer complicações nessa história toda? Pode sim acontecer complicações e grandes complicações sim. Se a formação desse coágulo não acontece rapidamente, se o teu sistema não está pronto para fazer esse coágulo, o sangramento pode levar a grandes perdas de sangue ou até mesmo à morte. Outra situação também é quando você está formando coágulos em excesso. E aí, coágulos em excesso pelo teu corpo podem obstruir vasos sanguíneos, causando uma coisa chamada trombose. E se esses trombos vão para outros lugares, começam a se soltar, aí você tem a embolia. Embolia é um pedaço de sangue coagulado que sai passeando pelo corpo e vai para algum lugar. A embolia pode ser para o cérebro, a embolia pode ser para o pulmão, a embolia pode ser para um dedo, pode ser para a perna. A formação desses coágulos pode ser no coração, causando infarto. Então, onde obstruir o vaso vai causar um problema. No coração é infarto, no cérebro é AVC, na perna é trombose ou embolia da perna. Isso aqui daria 6 meses de aula falando sobre tudo isso. Mas para resumir um pouco, a coagulação pode às vezes estar exagerada sim. Ou seja, o seu sangue pode estar muito grosso, mas ela também pode estar diminuída. Seu sangue fino demais. Sangue fino demais não coagula e você sangra. Dá para entender que é uma balança, ou seja, tem a coagulação e tem a anticoagulação, então tem que estar equilibrado. Você tem que coagular, mas não pode ser muito. Você também tem que dissolver os coágulos, mas não pode ser muito. Então, é perfeito o nosso corpo. Agora, o que é que pode aumentar a coagulação? O que é que pode deixar seu sangue mais grosso? Primeira coisa, use de anticoncepcional. Segundo, você que não bebe água, vive desidratado, não gosta de beber água, seu sangue pode ficar mais grosso. Terceiro, pessoas com câncer, vários tipos de câncer. Então, principalmente quem está com câncer mais disseminado. O câncer, ele pode dar uma coisa chamada síndrome paraneoplásica. É uma síndrome onde você pode, dentro dos sintomas, você pode ter também uma coagulação dentro dos vasos e ter trombose, ter AVC, ter embolia. Outra coisa que causa muita trombose também é a arritmia. Então você tem algum tipo de arritmia cardíaca, seu coração bate fora do ritmo. Então, teu coração bate ali fora do ritmo, ele meio que esmaga as células sanguíneas e forma algum tipo de coágulo que sai do coração e vai para qualquer lugar do corpo. E claro que existem muitos outros fatores, mas eu trouxe aqui os mais importantes. Mas e o que é que faz o teu sangue, pelo contrário, ficar fino demais? Bom, a grande parte, o uso de medicamentos. Por exemplo, você que toma AS todo dia. O AS, ele afina o sangue, ele é um inibidor da agregação plaquetária. Sabe aquelas plaquetazinhas que chegam ali na rede, né, dos peixes que eu falei? O AS atrapalha isso aí. Então não só o AS, mas também existem os anticoagulantes, que têm outros efeitos, como Marevan,
como o Xarelto. Esses medicamentos são usados quando o médico quer que você não coagule por algum motivo. Vai que você já teve uma trombose, vai que você tem alguma placa no coração, uma válvula. Então ele não quer que você coagule de jeito nenhum. Existem pessoas que você precisa que elas não coagulem. Então aí você dá esses remédios. Você está com Covid internado, você precisa usar heparina, que é um anticoagulante. Quando você está numa fase mais inflamatória, mais complicada, na UTI, te dão heparina para você não ter coagulação dentro dos vasos pulmonares. Então, se você usa essas medicações, você está sim com sangue mais fino. Então você tem que ter alguns cuidados, como evitar esportes radicais, evitar uma cirurgia, porque senão você pode sangrar muito. Outra causa de sangue muito fino pode ser você com alguma doença no fígado, uma cirrose, uma hepatite, ou também, o que é muito comum, leucemias. Daria só um vídeo aqui sobre leucemias. Muitas pessoas descobrem que estão com alguma doença na medula, né? A leucemia, por exemplo, descobrem por conta de manchas roxas pelas pernas. Uma manchazinha com pontinhos fininhos, parece muriçoca, né? Então, faz os exames e mostra que todas as células estão baixas, plaquetas, leucócitos, está tudo baixo muitas vezes. Então, a leucemia pode ser uma causa de sangue fino, assim como as próprias plaquetas baixas e também deficiência de vitamina K. Aí você pode estar se perguntando, a alimentação pode ajudar em alguma coisa? Pode sim. O nível de vitamina K estando bom ajuda muito nesse processo de coagulação. E a forma predominante no nosso organismo de vitamina K é a vitamina K1, que é a filoquinona. E você vai encontrar a filoquinona em vegetais verdes escuros. Então pensa no espinafre, brócolis, repolho, alface e dentre outros, né? Já a carne vermelha não é fonte boa de filoquinona. Por isso que as pessoas que usam anticoagulante, ou seja, as pessoas que não devem coagular muito, essas que usam anticoagulação oral, não devem comer muito folhas verdes escuras, porque senão vai mexer na coagulação, vai tornar essa pessoa mais coagulável. E aí o remédio não vai fazer o efeito esperado. Existem medicamentos, como os anticoagulantes, alguns, que podem baixar os níveis de vitamina K, assim como alguns antibióticos, as cefalosporinas. Todos esses remédios podem causar problemas de coagulação. Ainda existem pessoas que não têm uma boa absorção no intestino, pessoas com síndrome desabsortivas, pessoas com doença inflamatória intestinal têm dificuldade de absorver essas vitaminas pelo intestino. E nesses casos pode ser necessária uma suplementação adequada, mas essa indicação só pode ser dada por um profissional especializado. E tudo isso após a realização de exame. O principal sintoma da falta de vitamina K é o sangramento difícil de estancar. Também você pode notar sangramento na urina, sangramento nas fezes, sangramento nasal. Claro que esses sangramentos podem ter outros e outros fatores, né? Então, para você que tem manchinha na perna, na coxa, isso pode ser problema de coagulação? Pode. Mas na grande maioria dos casos não é nada disso. É uma fragilidade dos vasos na coxa. Principalmente quem está mais gordinho, que a gordura tem muito vaso ali, uns vasinhos frágeis. Você leva uma pancada, você até coçando pode causar isso. Aí o tratamento seria outro. Então, se você está com muita mancha roxa pelo corpo, te aconselho a procurar um clínico geral, ou um hematologista, ou um cirurgião vascular. Dá uma avaliada, faz alguns exames, faz um coagulograma, faz um hemograma com plaquetas, faz uma dosagem geral de vitamina, você vai avaliar melhor isso. E agora que você aprendeu sobre coagulação, eu quero dar um recado para você. Pessoal, nos últimos dias a gente fechou as inscrições para o nosso programa de emagrecimento. Agora eu sei que mesmo com todas as condições especiais que a gente deu para o pessoal, muita gente não conseguiu entrar. E se esse é o seu caso, eu tenho uma solução boa, barata e rápida para você já começar a dar o primeiro passo rumo ao seu corpo ideal. Mais de 10 mil pessoas já usaram esse método para emagrecer. Então, você quer conhecer esse método natural que ajuda a perder até 7 quilos em 15 dias? Vou deixar um link aqui para você assistir ao vídeo onde eu explico detalhadamente. E eu quero saber de você também. Você tem manchas roxas pelo corpo? Também? Escreve aqui nos comentários que a gente quer saber sobre isso. E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!